Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 5 de outubro, nesse mês missionário, como já mencionamos nos outros dias, tem uma série de santos e santas que, todos eles com a conotação de missionariedade na Igreja de Jesus Cristo. E hoje celebramos São Benedito o Negro. Foi um irmão religioso franciscano, nascido por volta do ano 1524 em Sicília, na Itália. Era de origem africana e descendente de escravos e ingressou na ordem religiosa de São Francisco de Assis, onde foi por longos anos superior e cozinheiro do mosteiro, e é hoje o padroeiro dos afrodescendentes, dos cozinheiros e dos pobres. É um santo muito venerado em toda a Igreja. São Benedito faleceu em 1589 em Palermo, na Itália, e foi canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII. E nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros por meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo das ruas, dizei: saindo e entrardes, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Caros irmãos e irmãs, São Benedito, hoje celebrado, ouviu o chamado de Cristo e abraçou decididamente a humildade, o serviço e a caridade. Ele, sendo filho de escravizados vindos da Etiópia, fez-se eremita franciscano na Itália. Assumiu a vida religiosa, dedicando-se aos serviços humildes e ocupou o cargo de superior do mosteiro com humildade e com a mesma naturalidade, como santo, sempre soube ocupar o seu devido lugar. No Evangelho de hoje,
todos nós cristãos batizados somos enviados, cada um ao seu modo, para preparar a chegada de Jesus. Precisamos conhecer bem o nosso Mestre e ser desapegados, corajosos e prudentes na construção do reino de Deus. Sem nos atrasar com preocupações secundárias, devemos anunciar a mensagem com clareza e fidelidade, criando laços de fraternidade com todos. E vamos tranquilos, Jesus já estará preparando os nossos corações. Anos atrás, era comum os grupos de jovens participarem de experiências missionárias em comunidades rurais distantes das cidades. Organizavam-se equipamentos, remédios, roteiros de celebrações, livros de cantos e muitas outras coisas. Na missa de envio eram preparados alguns símbolos missionários no ofertório ou na decoração litúrgica. E certa vez, uma adolescente perguntou à sua mãe, que participava dessa missa, por que os missionários levavam tantas coisas quando o Evangelho diz que não deviam levar nada. A pergunta tinha sua razão. Às vezes se preparam muitas coisas para o anúncio do reino de Deus. E Jesus adverte aos seus discípulos: a necessidade é de testemunhar com a vida, a pobreza, o desprendimento, que é a melhor mensagem que necessita ser proclamada. Muitas vezes, a partilha simples e espontânea ajuda mais do que o Evangelho que pregamos com maior profundidade, e a autenticidade de nosso coração junto do povo se faz muitas vezes pelo nosso gesto humilde, simples de convivência entre eles. Portanto, irmãos e irmãs, oremos por todos os missionários e missionárias que se entregam sem reserva na terra de missão, levando a palavra, evangelizando, como Santo Antônio Maria Claret, nosso grande missionário e nosso fundador, que desejava que nós, os claretianos, levássemos a palavra de Deus por todos os meios possíveis ao nosso alcance. Vamos prosseguir nesse mês missionário, orando e pedindo a cada um o dom e a coragem de evangelizar dentro da nossa casa, na nossa família, dentro do nosso rol de trabalhos. Quanta falta de testemunho de cristãos em cada um de nós. Vamos prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas dificuldades nesse mundo afora. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.